tarefa muito árdua dentro da Série A. E nós, profissionais do Atlético, junto com os nossos torcedores apaixonados, nós temos que nos unir cada vez mais. Nós temos que unir força, nós temos que nos abraçar para alcançar o nosso objetivo, que não é fácil. Hoje tivemos uma vitória muito, mas muito importante. Fora de casa, o Atlético, nesse momento, completa seu terceiro jogo de invencibilidade. Nós saímos para jogar 2 jogos fora e estamos voltando para Goiânia com 4 pontos. Então, eu quero dedicar essa vitória mais uma vez aos nossos torcedores e pedir a eles que eles joguem junto com a gente, que eles nos abracem, que eles confiem no nosso trabalho, que a gente tem trabalhado muito e vamos continuar trabalhando muito. Porque o mais importante nesse momento, o maior patrimônio que o Atlético tem é seu torcedor. Eu peço que a gente se abrace, nos dê a mão, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo no final dessa competição. Marcelo, boa noite para você, obrigado, Álvaro. Você empatou com o Flamengo na sua estreia no Maracanã e parece que você empatou com o Ibis, né, no jogo fora de casa no estádio do Maracanã. E hoje, uma vitória muito importante que faz o Atlético se afastar muito da zona perigosa, da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Essa vitória serviu também para mostrar que o Atlético sabe reagir no momento de adversidade, de muita pressão, que foi o que a gente viu antes desse jogo. Marcelo, parabéns pela vitória. Obrigado, Juliano. Boa noite a todos. Boa noite, Juliano. A gente tem que entender, às vezes, a dimensão da competição que nós estamos jogando. A gente foi jogar com o Flamengo no Maracanã, empatamos jogando bem. E tem que ser louvável esse ponto. Hoje a gente pega o Sport aqui na Ilha do Retiro, um jogo não de 6 pontos, de 12 pontos. Eu falei que não era uma final, era uma super final, que o Atlético ia jogar como uma super final. E, na minha opinião, nós vencemos e convencemos. Fomos plásticos na hora que tivemos que ser, fomos competitivos. E o mais importante, esses jogadores honraram a camisa do Atlético e se doaram até o final. Os 11 que estavam em campo e todo o banco de reserva. Estamos levando 3 pontos muito importantes. O retrovisor já estava muito perto. Nós tínhamos entrado na zona de rebaixamento no último momento. Então era um jogo decisivo e assim que vai ser daqui para frente. Nós vamos ter jogo de 12 pontos, jogos de 6 pontos e jogos de 3 pontos. Então esse foi um jogo de 2 pontos, na minha opinião. Marcelo, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Agora há pouco, o presidente Adson Batista destacou a importância dessa partida. Parabéns pela vitória, né? E você se dirigiu ao torcedor no início da sua entrevista, Marcelo. E para esse torcedor que muitas vezes pergunta sobre o Mateuzinho, o que você tem a dizer do porquê não ter relacionado o Mateuzinho para esse jogo tão importante na Ilha do Retiro? Boa noite. Natália, boa noite. Foi uma série de fatores que nós não relacionamos o Mateuzinho. E eu trouxe o Danilo, que estreou muito bem. Eu acho que, com certeza, eu gostei muito da estreia do Danilo e tenho certeza que o torcedor atleticano gostou também. Então, a não vinda do Matheus foi uma série de fatores que a gente tomou essa decisão. Marcelo, Alex Rodrigues, da Rádio CBN, boa noite, parabéns pela vitória, a primeira no comando do Atlético na Série A de Campeonato Brasileiro. Ainda insistindo a respeito desse assunto, até para ficar bem esclarecido para o torcedor, a gente também da imprensa não está podendo acompanhar o dia a dia. Você pode citar quais foram esses motivos pela não convocação do Matheus? Alex, boa noite. Foi uma decisão interna e vocês me conhecem muito bem. As decisões internas, ela fica interna. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, ressaltar e valorizar esses atletas que estiveram aqui e honrar a camisa do Atlético, e a gente sai com uma importante vitória para a gente na competição. Então, as tomadas de decisões internas que nós tomamos para o não relacionamento do Matheus, com o destrinchar da semana, vocês vão ficar sabendo. Então, são decisões que a gente toma internamente, que às vezes a gente não pode externar. Mas tenha certeza, a torcida atleticana, que foi a melhor decisão que nós tomamos para o Atlético. Murilo na frente. Professor.
professor Marcelo Cabo. Primeiramente, parabenizar você pela vitória, um importante resultado fora de casa, e depois externar minha satisfação de falar com você novamente. Encontramos casualmente na última segunda, confesso que não esperava tão rápido estar falando com você, e até por questões profissionais. Mas vamos para a pergunta: 4 pontos conquistados em 6 pontos disputados nessa sua volta ao Atlético. Ao que se deve para você esse efeito tão imediato do seu trabalho, esse up, né, de rendimento na equipe do Atlético? Você acredita que o fato de conhecer muito bem o clube, de ter a confiança de todos aí internamente, pode ter ajudado nessa readaptação? Murilo, é um prazer falar com você. Trabalhamos juntos, fomos companheiros de trabalho. É sempre uma satisfação falar com você. Eu acho que a gente precisa ressaltar a importância desses 4 pontos. A gente precisa ressaltar a importância desses 4 pontos. Claro que o trabalho que vinha sendo feito, iniciado pelo Mancini, passando pela mão do Eduardo e do João, que chegou em minhas mãos, quando eu detectei na minha chegada, foi um trabalho muito bem feito. E há de ressaltar a importância dessas 2 semanas abertas que eu tive, né? As 3 sessões de treinamentos que tivemos antes do Flamengo, e agora os 9 dias que a gente teve antes dessa partida do Sport. Então eu pude, diante do bom trabalho que vinha sendo feito pelos meus antecessores, já implementar um pouquinho a minha ideia para os jogadores. E o mais importante, que eu trabalhei muito nesse momento, foi o psicológico desses atletas, porque quando a vitória não vem, começa a haver a desconfiança até mesmo com si próprio. Você começa a entender, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, não pode haver desconfiança. Então, os resultados não estavam vindo. O que eu passei foi confiança para esses atletas, fazendo eles entender que o potencial deles era muito grande e que aqui, internamente, não havia nenhuma desconfiança no nosso trabalho. Nós tínhamos uma sequência difícil fora de casa, mas a gente precisava trazer 4 ou 6 pontos. Então, essas semanas abertas de trabalho me ajudou muito. Eu não posso deixar de parabenizar o Wagner, o Eduardo e o João Paulo pelo trabalho que eles me entregaram nessa minha chegada ao Atlético. E eu sempre falei, eu me preparei muito para esse momento. E eu estou muito bem preparado para o Atlético nessa Série A. Mas é importante saber que nós precisamos estar com o pé no chão, com muita humildade. Vencemos uma partida importante, mas ainda temos uma estrada muito longa para alcançar o nosso objetivo. Então temos que ter foco, concentração, já a partir de amanhã já pensar no Internacional em casa. Boa noite, Marcelo Cabo. Parabéns pela vitória, pelos 2 jogos, né? Os 2 jogos fora de casa, os seus 2 primeiros no retorno ao Atlético. Cabo, hoje você utilizou os 3 jogadores, os 3 reforços que você levou para a viagem, né? O Pereira, o Richelli e o Danilo Gomes. Queria que você avaliasse as estreias dos 3 jogadores da partida de hoje. Convicção da comissão técnica, que a gente está sempre reunido, tomando decisões, mas a palavra final no Atlético, na questão técnica, é minha. É eu que faço a relação, é eu que escalo. Então eu optei em trazer os 3 profissionais. O Richelli já completou a 3ª semana de trabalho, tem respondido muito bem nos treinamentos. O Pereira também chegou, já completando a sua 3ª semana de trabalho, e o Danilo vinha jogando bem, fez os testes, foi muito bem. O Danilo no treinamento de sábado e de sexta-feira, ele me impressionou muito positivamente. É um extremo que vai nos ajudar bastante. Tem as valências que a gente estava buscando, tanto que ele entrou, deu 2 assistências, quase fez um gol, e tem nos ajudado bastante. Então, é a convicção de um profissional, é a convicção de quando eu faço a relação, é a convicção de quando eu escalo a equipe, que a equipe do Atlético é escalada por mim, as tomadas de decisão e a palavra final sempre é minha. Jânio, para finalizar. Eu acho que não. Boa noite, Marcelo. Jânio aqui do Jornal Popular. Você citou aí a questão psicológica, e nessa Série A o Atlético ganhou 4 vezes fora e só 2 vezes aqui em Goiânia. E você vai agora, o Atlético vai agora para 2 jogos no estádio Antônio Ascioli, foi liberado. Chegou o momento do Atlético reverter essa situação de não conquistar bons resultados em casa? Eu tenho um histórico de ser muito positivo em casa. Eu no Olímpico, pelo Atlético, eu nunca perdi. Eu no CRB, eu no CSA, no Estádio Rei Pelé, o meu aproveitamento bate 60%. A minha equipe, ela tem uma característica de propor o jogo. Hoje nós viemos aqui na Ilha do Retiro, jogamos da mesma maneira que a gente vai jogar dentro do Ascioli.
Só que nós temos um estádio que tem uma tradição muito grande. Todos estão numa expectativa muito grande. Aqueles que já jogaram a estrear e aqueles que não jogaram ainda e não trabalharam, estrear. Nós temos que fazer do nosso estádio uma força muito grande. Temos que criar uma sinergia entre equipe e estádio. E o nosso torcedor sabe o quanto a gente é forte dentro do Acioli. É essa atmosfera que nós vamos criar a jogar dentro do Acioli e reverter esse aproveitamento que nós temos dentro de casa em pontos positivos para a gente. Entendeu ali o sinal da Edna, vem pro contra-ataque agora o time do Atlético, Zé Roberto, Janderson de um lado, Ferrareis vai aparecer do outro, Zé Roberto pro Janderson, ele na cara do gol! Na Ilha do Retiro, aos 15 minutos do segundo tempo. Que contra-ataque foi esse? Zé Roberto puxou o contra-ataque, Ferrareis passou de um lado. Olha agora a dúvida na posição do Janderson. Ele recebeu do Zé Roberto, ajeitou o corpo, bateu cruzado, ela passou por baixo do Luan Poli para fazer 1 pro Atlético, 0 pro Sport.